Oi pessoal, voltamos aqui. Essa é uma segunda parte do vídeo, né? Então, não é uma aula, como eu disse, é um vídeo, é algo que nos ajuda a refletir, é algo que nos ajuda a pensar, é um material de apoio, tá? Então, eu gosto de deixar isso bastante nítido para todos nós, né? Antes de começar qualquer vídeo, porque às vezes pode cair em contexto descontextualizado e falar, o professor Rodrigo está dando aula por um vídeo. Não estou dando aula por um vídeo. São notas, são formas de cooperar com estudos de vocês, nesse momento que a gente passa por essa contingência ligada à pandemia, tá bom? Bom, dito isso, a gente viu então que a gente tem uma nova crise no mercado, que as crises no mercado têm repercussões globais, que os produtos que a gente usa são desencadeados numa uma rede produtiva global, né? A gente viu também, através da Carminha, que não dá para a gente pensar, por exemplo, em gestão sem pensar o contexto, né? Um outro ponto que ela traz de reflexão aí, que a gente já viu amplamente até nas aulas presenciais lá de gestão, é que as novas morfologias do trabalho, ela não usa esse termo, ela usa, claro, mudanças no mundo do trabalho, mas eu já estou incorporando aqui um novo sentido para vocês, novas formas de produção, reprodução do mundo produtivo que incidem sobre o mundo do trabalho. Então, a gente vê uma sociedade o mundo do trabalho extremamente transformado nas últimas décadas, né? Nas últimas 3 décadas, o trabalho tem se movimentado de maneira grandiosa, tem se dado novas densidades para o mundo do trabalho, né? A gente perdeu as formas mais regulamentadas de trabalho, as legislações, as formas que seguram o trabalho como grande força do mundo contemporâneo, né? Aí, da passagem do estado de bem-estar social que assegurava um emprego forte como grande manutenção do processo de cidadania no mundo, a partir da década de 70 a gente tem uma eclosão disso, ou seja, a gente tem uma ruptura com esse trabalho formal, com esse grande trabalho, o trabalho rígido, e temos novas formas de trabalho, dadas por um novo contexto da economia global e do modo de produção e reprodução das relações do capital. A gente tem a reestruturação produtiva, né, que muda as lógicas do chão de fábrica, que mudam as lógicas do mundo da produção e por consequência do trabalho, né? Se antes, na década de 70, meu pai ainda viveu isso, né? Tinha o sonho de entrar numa empresa muito jovem e sair dessa empresa aposentado ou num outro patamar de cargo, hoje todos nós sabemos que isso talvez não seja mais possível, ou não é mais possível para a grande maioria das pessoas, como era no passado, né? Os trabalhos hoje ocorrem sem carteira de trabalho, muitas vezes, ou seja, sem estarem de carteira assinada, sem regulamentação formal do mundo do trabalho, né? Eu fiz uma pesquisa recentemente, estou participando de uma pesquisa sobre o diagnóstico da situação da criança e do adolescente lá de cidade de Santos. A gente viu, por exemplo, que as famílias daquele município inseridas no CAD único, apenas 9% das famílias, não chega nem a 9%, têm empregos formais. As outras, né, 91% das famílias não têm, trabalham, sim, desenvolvem alguma atividade, mas não estão com os seus direitos assegurados pela carteira de trabalho, né? Ou seja, há uma mudança muito grande nas relações produtivas, né? Nas relações de trabalho também. Trabalho de flexibilização do trabalho, ou seja, hoje a gente trabalha de casa, isso é uma prova. O que nós estamos vivendo hoje é a tácita prova disso, né? A gente tem uma desregulamentação dos contratos de trabalho. Hoje você não é mais fixo, você é contratado por tempos ou por atividades, né? Vejamos que a legislação trabalhista mudou, a gente teve uma nova regulamentação, uma reforma trabalhista aí que entrou em vigor agora recente, né? Nos últimos 2 anos e que tem dado novas configurações aos trabalhadores, né? A gente tem o teletrabalho hoje muito forte, né? A gente tem um processo que alguns historiadores, alguns cientistas sociais estão chamando de uberização da vida, né? Uberização do mundo do trabalho, ou seja, o trabalhador ele não precisa mais ir à fábrica, ele não precisa mais ir à empresa, senão a fábrica, a empresa, utilizar dos meios fixos, né, de capital fixo da empresa, ou seja, mesa, computador, máquina, ele pode trabalhar de casa, né? Ele usa a sua força, ele usa o seu material e trabalha. Vou dar um exemplo aqui meu, inclusive, né? Eu trabalhei para uma grande editora um tempo atrás para revisar alguns conteúdos relacionados à nossa área, né? E então tinha um autor que escrevia, eu fazia a revisão do texto
para ver se teoricamente, tecnicamente, né, inclusive ética não tinha nenhum deslize, estava faltando alguma coisa, né, e dava um parecer sobre isso. Eu não sabia, até a publicação, quem é que tinha escrito aquilo, então não tinha contato nenhum com o autor, não sabia quem era meu chefe, fazia tudo em casa. Então chegava o trabalho pelo e-mail, eu fazia leituras, correções, apontava o que eu achava, dava um parecer, algumas sugestões de mudança e encaminhava novamente para o pessoal da editora, que mandava ao autor, o autor fazia, eu concordava ou não, voltava para mim, dar uma última olhada. E, enfim, o resultado desse trabalho era uma publicação depois, uma revista, um texto para uma revista e tal. Só que veja, é o teletrabalho, né? Eu não vi o autor, eu não era contratado fixo dessa editora, ou seja, não tinha um contrato na minha carteira de trabalho, eu ganhava pelo trabalho, ou seja, pelas obras em que eu fazia a correção, fazia a revisão teórica e técnica, né? Isso é uma prova do teletrabalho, da uberização, né, que eu estava falando para vocês anteriormente. Então, não é só o motorista de aplicativo que sofre essa tendência. Alguns historiadores, alguns cientistas sociais têm dito que isso tem sido uma recorrente, um novo fenômeno, inclusive no mundo do trabalho. E isso pode ocorrer com qualquer um de nós, né? A gente tem o Uber, a gente tem agora os médicos atendendo, né? A Anvisa autorizou, o Ministério da Saúde também, que os médicos atendam pelo celular, né? O teletrabalho, né? Ou seja, você não precisa mais ir lá no consultório. Claro que muito específico dessa pandemia, mas alguns, inclusive médicos, já dizem que talvez essa seja uma tendência mundial, né? A gente tem outros exemplos que falam sobre a uberização, né? Os meninos que entregam, por exemplo, comida, materiais, enfim, Uber, né? Uber Eats, que é de comida, né? Ou aquela outra plataforma, né? Que entrega, os meninos estão de bicicleta ou de moto, que entregam coisas, né? Isso é importante de dizer, porque esses meninos não têm, ou essas meninas, né? Não são só do gênero masculino, que entregam isso, que fazem essas entregas, não são registrados, eles ganham exatamente pelo que eles entregam e ganham um percentual muito pouco, ou seja, pelas entregas ganham centavos, né? Ou até um pouquinho mais, mas é muito pouco, né? Diante de todo o trabalho expendido. Então, essas novas configurações dão um novo modo de organização do trabalho. Ah, tudo bem. E o que isso tem a ver com gestão? O que isso tem a ver com política pública? Tudo. Porque se a gente está falando, por exemplo, de uma política, das políticas sociais, a gente tem a tendência de atender os trabalhadores, né? Os trabalhadores quem são? São essas pessoas, somos todos nós, né? Se a gente está falando da política de assistência, não tem nada a ver com o mundo do trabalho. Diretamente, sim, tem. Porque assistência também trabalha com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade ou para aqueles a quem dela necessitar. A política de saúde também é universal, né? Mas as incidências, se a pessoa trabalha ou não trabalha, essas novas configurações do mundo do trabalho, tem total repercussão. Então, veja, hoje, a política de saúde, talvez ela precise repensar daqui a um tempo como é que ela vai atuar com traumas, né? Traumas físicos, porque os meninos andam, as meninas andam de moto o tempo todo para fazer essas entregas, né? Embora a gente tenha leis e tenha todo um aparato para poder trabalhar nas ruas ou para andar de moto por segurança, a gente sabe que há muitos acidentes de motocicletas, né? No campo dos direitos das pessoas, né? Isso incide, né? Vejamos, o Brasil supera os 12 milhões de pessoas em situação de desemprego no país, né? O IBGE fala que 13 milhões de pessoas estão vivendo em extrema pobreza no país. Então isso tem uma repercussão na saúde, tem uma repercussão na educação, não uma repercussão direta, inclusive, né? E uma repercussão na assistência social também, no volume de atendimentos que essas políticas têm, né? Se a criança está na escola, tudo bem, a criança foi para a escola, mas a fome, né? Ou a miséria incide também sobre o processo de aprendizagem, de escolarização de uma criança, de um adolescente ou de um adulto, de qualquer um de nós. Então, todas essas novas morfologias que a Carminha coloca aqui, essas novas transformações no mundo do trabalho, elas são vitais a se pensar. Não são coisas que estão deslocadas da nossa reflexão. Tudo bem? Esse é um ponto, então, que eu gostaria de trazer.
Uma outra questão importante neste contexto é que a gente tem uma mudança também, a Carminha vai colocar algumas aqui, alguns deslocamentos no contexto contemporâneo. O que é isso? Algumas mudanças no mundo contemporâneo. Quais são elas? Né? A primeira é que a gente tem uma mudança no processo de participação coletiva. A gente vinha a partir dos anos 90 com um decréscimo da participação coletiva da população em movimentos sociais, em movimentos organizados. Né? A gente tem quase que colado com isso, né, um processo individualizante da vida, né, onde há uma reprodução quase que sistemática, né, para a gente agir de forma individual, de forma às vezes até soberba, né, sobre as nossas dores, sobre as nossas necessidades e quase que uma demonização das forças sociais, dos movimentos sociais. Vejamos, por exemplo, que o MCT sempre foi taxado na sociedade brasileira, né? Sempre foi visto como de forma pejorativa, o que absolutamente não é, né? Absolutamente é um sério movimento social que tem uma atuação política, técnica, uma atuação ética, civilizatória inclusive, bonita, né? Mas a gente vê que o contexto social tem dado repercussões para algumas mudanças, para alguns aspectos de mudança nesse sentido, né? A gente hoje se fala muito mais pelo telefone, tudo bem que agora, nessa pandemia, isso é óbvio e é possível isso, né? É recomendado, na verdade. Mas antes disso, a gente se falava muito mais pelas redes sociais e algumas pessoas não tinham amigos próximos, né? Então, há um processo quase que do individualismo mesmo, um processo de ethos, né? Ethos, quando eu digo, ligado à ética, ligado ao comportamento, à sociabilidade dos sujeitos em relação à vida, né? Encampado por esse consumismo, por essa solidão, né? Vejamos que a grande parte do mundo hoje sofre, né? O número de pessoas que sofrem de depressão é forte, é alto, né? Isso tem a ver com muitos fatores, é multicomplexo, mas sem dúvida alguma o mundo também produz isso, o mundo da produção, as relações sociais hoje têm produzido um pouco isso. Isso também incide sobre a gestão, sobre a forma de operar políticas públicas, né? A gente tem quase que um esvaziamento também do sentido de classe, da noção de classe, da classe trabalhadora, aquilo que nos fortalece enquanto próximos, né? Enquanto sujeitos que, embora temos histórias, vidas diferentes, somos explorados, passamos pelas diversas formas de privação, pelo que é comum em relação à experiência de classe. E isso tem se mostrado para a gente como um esvaziamento. A gente fala de classe, é quase que jogar pedra, né, no pai. A gente está falando que pertence a uma classe trabalhadora, né? Isso mostra para a gente que há quase um esvaziamento político, um esvaziamento histórico das reflexões. Isso é um perigo, porque uma gestão que tem um esvaziamento e que não compreende essas capilaridades, essas novas dobraduras e densidades aí, corre muitos riscos, né? Corre o risco de ser endógena, olhado só para dentro, né, e para si, e de não representar e não fazer intervenções que possam, de fato, garantir os direitos ou atingir as necessidades que são postuladas pela população, né? Então, isso são alguns pontos importantes que a professora Carminha coloca para a gente, a qual é necessário, extremamente importante de se refletir no contexto contemporâneo. Então, aqui a gente viu dois aspectos amplos aí. A gente continuamos falando um pouquinho da globalização, vimos que a gente tem novas mudanças no trabalho e novas formas de comportamento social, né? Novas formas de aglutinação de forças, o individualismo prepotente, a gente tem um processo grandioso e assistemático de negação da história e negação da política, né? Que isso dão forças, inclusive, aos aspectos e às forças mais conservadoras, né? De gestão que a gente tem visto nos últimos tempos. Vide o exemplo de Brasil, né? Recente, do Brasil atual, né? Então, todos esses contextos incidem sobre a política pública. Bom, vou continuar no próximo, vai ter 3 e nada mais. Até daqui a pouco.